cuidando de você. Olá, mais um episódio, o canal Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e antes do nosso grande convidado muito especial, para você, né, que já escuta o nosso canal, que assiste o nosso canal, agora a gente também está no YouTube, então não esqueça de clicar no sininho para você receber as notificações. Todas as terças-feiras a gente sobe os episódios nas principais plataformas de podcast, então você também, que se você não quer assistir, quer ouvir, corra nas principais plataformas de podcast e segue o canal, porque a gente vai ajudar ainda mais pessoas. Hoje são mais de 500 mil ouvintes, a gente tem um canal ainda no YouTube muito pequeno, mas também que quanto mais gente seguindo, mais gente compartilhando, mais pessoas vão poder atingir e fazer o que a gente quer tanto fazer, que é cuidar de você. Bom, no episódio de hoje, um episódio muito, muito legal, uma honra ter você aqui, Rafa. Hoje o grande entrevistado é o Rafael Kenji, ele é médico, TED Speaker, a gente estava falando inclusive do TED aqui na prévia, empreendedor também, vai falar um pouco do empreendedorismo, e ele hoje também é o CEO da FHE Ventures, é um braço de saúde, com um fundo, né, Venture Builder. Obrigado. Uma Venture Builder, então eles estão dentro da FCJ, que hoje é uma das maiores, se não a maior Venture Builder da América Latina, e a FHE Ventures, onde o Kenji é o CEO, o presidente, é esse braço de saúde que ele também vai falar bastante, que inclusive é investidor da Alcor. Então a Alcor está dentro da FHE Ventures, então é um prazer muito grande ter você aqui, Rafa. Prazer é meu, uma honra enorme. Bom, eu dividi assim, a gente fala, vai ser um papo super descontraído aqui, fica super à vontade. Eu acho que seria legal a gente falar do empreendedorismo, da nova geração, o que você vê de mudança em cima disso, falar também dos empresários, o que eles estão olhando a respeito de saúde, se as empresas de fato estão olhando, ou se é muita história para boi dormir. Os médicos em si, como que estão essa questão do mundo com muita informação, acho que os pacientes tendo também cada vez mais acesso à informação, como que está isso para o médico? E depois falar das próprias pessoas, né? Acho que nada mais importante do que as pessoas. Maravilha. Eu acho que começando dessa nova geração, né? Vou pedir para você ir me retomando os tópicos. Na verdade, vamos fazer uma prévia. Me conta um pouco de você, Rafa. Maravilha. Até porque você me contou um pouco da sua família no café da manhã agora. Fiquei interessado, acho que tem coisa que eu não sei a seu respeito. Sim, eu sou médico de formação. Fui o primeiro médico da família, né? Eu me formei no interior de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte. E eu decidi fazer medicina por um motivo muito específico, né? Eu não queria ser médico para salvar vidas, porque eu acho que todas as outras profissões têm a sua parcela em salvar vidas, né? Desde o professor, que ensina todo mundo, o engenheiro, o advogado, mas eu queria aliviar o sofrimento. Então, com esse propósito muito forte, eu comecei a faculdade de medicina, aliviando o sofrimento físico, mental, emocional, todos os tipos de sofrimento. Isso me ensinou muito bem a lidar com pessoas, ouvir histórias. Eu falo muito sobre genuíno interesse. Então, é quando a gente realmente presta atenção, tem interesse na história daquela pessoa. E com isso a gente consegue resolver a maioria dos sofrimentos das pessoas, né? Seja um sofrimento físico, de alguma doença, ou um sofrimento mental, emocional. Então isso me tornou uma pessoa que sabe escutar muito bem e sabe contar, replicar as histórias, né? Até no meu próprio TED eu falo que eu sou um contador de histórias. Então a mesma história ela pode ser contada de formas diferentes, para pessoas diferentes, depende de quem está ouvindo. E também histórias diferentes podem ser contadas da mesma forma de acordo com quem está falando, né? Então, história é um dado com alma. Então, eu aprendi muito isso conhecendo os pacientes, conversando com os pacientes. E no meio para o final da faculdade, eu pude ter experiência com grandes mentores meus na área da medicina que empreendiam e me mostraram que eu conseguiria aliviar o sofrimento de mais pessoas empreendendo. Eu sou muito criativo, então eu sou muito bom para tirar ideias do papel, porque de ideias o mundo está cheio, né? A gente precisa de pessoas que realmente errem, testem para um dia aquela ideia dar certo, né? Sempre pensando nas pessoas. E foi pensando em ouvir as histórias das pessoas, em entender o contexto delas, que eu pude me tornar empreendedor. Então, hoje eu falo que eu sou médico, eu não vou deixar de ser médico nunca, né? Tem gente que fala, você desistiu da medicina. Não, eu ainda sou médico. Eu atuo em diversas áreas, até a área do sono é uma área da medicina, né? Então, eu sou médico, mas eu sou um médico empreendedor. Então, eu sou um médico que gosta de tirar ideias do papel para resolver os problemas de pessoas reais.
Porque não adianta também a gente sair resolvendo o nosso próprio problema se quem vai usar a nossa solução não é um problema real dela, né? Então, esse é o Rafael Kendi, né? Um médico empreendedor, criativo, que hoje ajuda startups a se desenvolverem para resolverem os problemas reais da sociedade. Não, e muito legal você trazer isso, porque eu até escrevi aqui, e para você que está escutando e assistindo, o Rafa, então, ele é um monstro aqui, ele vai voar ainda cada vez mais alto, né? Porque eu vi uma fala uma vez que a pessoa falou, o primeiro que fala perde, sempre perde, o que faz a pergunta, uma boa pergunta, ganha, mas o que conta a melhor história sempre ganha. Então é que o cara que tem o storytelling, ele sempre vai ganhar. Então, você que talvez não conheça o Rafa, você vai ouvir falar muito dele, porque se ele é um ótimo contador de história, ele vai ganhar muito ainda na vida dele. Rafa, mas assim, quando a gente vai para esse lado, você fala do empreendedorismo, né? E eu vejo muito que tá começando esse processo, a internet aumentou ainda mais essa exposição dos próprios profissionais da saúde, porque eu ainda vejo, mesmo no meio médico, um preconceito muito grande. Quem está na internet é um enganador, é um charlatão, então ele não se deu bem na medicina propriamente dita, então ele foi para a internet para tentar vender coisa. Eu penso um pouco diferente, eu acho que se a pessoa é muito boa, mais pessoas têm que ter acesso a essa pessoa. E a internet se tornou, ou principalmente as redes sociais, se tornaram ferramentas extremamente importantes para você disseminar mais o seu conhecimento, né? Porque eu acho que o legado, isso se chama legado, né? Você repassar tudo aquilo que você conquistou, seja de experiências, conhecimento, pessoas que você conheceu, e conseguir passar isso adiante e mais pessoas fazerem aquilo que você ensinou ou qualquer coisa do gênero. Quando a gente vai para esse lado do empreendedorismo e você como um médico, a gente olha um pouco como que estava alguns anos atrás. Aí a pandemia fortificou ainda mais essa questão da informação, rede social, etc. Como que você vê que está o empreendedor, o médico, ou mais voltado para a saúde? Como que ele era, como que está hoje? Quais são as mudanças que você está vendo no cenário? Certo. Até você falou que hoje quem está na internet, né, é visto com maus olhos. 5 anos atrás, quem era empreendedor na saúde também era visto com maus olhos. Eu me formei, vai fazer 5 anos de formatura, né? O tempo passa muito rápido. Mas quando eu me formei, eu fui o único médico da minha turma que não fez residência para empreender. Para ir para a área de gestão, eu caí ainda para uma área mais tradicional, que era gestão hospitalar. Eu comecei a trabalhar em empresas que faziam saúde, né? E não necessariamente criar a própria startup ou desenvolver outras startups, igual a gente faz em fundos de investimento. Mas eu ouvi muito dos meus professores e dos meus colegas, né? De que eu ia largar a medicina para ficar atrás de uma mesa sendo gestor. Então, não era visto com bons olhos, era quase uma ofensa, né? Você vai ficar atrás de uma mesa sendo gestor. Mas todo hospital precisa de um gestor. É lógico. Toda empresa, instituição precisa de um gestor. Então, a gente só começou a criar essa cultura com a necessidade. E agora, com pós-pandemia, né? A gente pode falar hoje pós-pandemia, porque a gente já não vive mais o alerta mundial da pandemia, sim, mas após esse momento, a gente viu o reforço disso, né? Precisamos de bons gestores. Por quê? Momentos de guerra e pandemia, historicamente, são momentos onde a inovação ela acontece de uma forma mais acelerada. Isso. Aconteceu na Guerra Espanhola, na gripe espanhola, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, todas as pandemias que tiveram. Então, com isso, a gente tem uma inovação um pouco mais acelerada e precisa ter pessoas, empreendedoras e gestores que vão tocar isso. Não, e é o que hoje tem mais em falta, né? Eu fiz até uma palestra ontem num fundo de investimentos e era para uma liderança, mas a galera muito mais jovem. Uhum. E a gente vê muito essas pessoas novas não querendo ir para cargos de gestão, que você tem que cuidar de pessoas, e querendo cada vez ser mais especialista para ficar fechado no canto dela. Então, você aí que de repente fala, eu quero me desenvolver, olha essa questão de pessoas, gerir, saber conviver com pessoas, como liderar essas pessoas, como motivar essas pessoas a atingir os seus maiores resultados, porque isso também está em grande falta no mercado, né? Com certeza. E o momento de empreender na saúde é o momento de agora, né? Dos últimos 3 anos para cá. Então estamos na onda, na crista da onda. Estamos na onda. Isso é um ponto muito positivo, porque as health techs são o segundo maior investimento dos fundos e movimentos de M&As, né, de fusões e aquisições, só perdem para as fintechs,
porque são startups voltadas ao mercado financeiro, né? Então movimenta mais dinheiro, sim. E é uma dor que sempre existiu desde a criação da moeda, desde das trocas, do escambo, né? De todas as formas de pagamento. Então, a gente está vivendo o melhor momento da Self-Tech nos últimos 100 anos, podemos falar assim. Mas também é um momento muito arriscado. Por quê? Constantemente, pessoas que querem surfar essa onda e nunca surfaram, eles vão se arriscar. Isso é bom, por um lado, mas é ruim porque está todo mundo querendo surfar a mesma onda. Perfeito. Então, a gente vê hoje centenas de startups com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que não tem um diferencial, mas quando a gente vai conversar com os fundadores, não tem um profissional de saúde. É um engenheiro com um advogado, com um programador querendo fazer uma startup de telemedicina. Então, cadê a regulação, né? Como que você vai trabalhar a propaganda? Código de ética em propaganda médica é diferente do código de ética médica, que é diferente do código de propaganda normal. Tem regulações da ANS, do Conselho Federal de Medicina. Então, a telemedicina é um exemplo disso, né? Mas as pessoas elas estão querendo surfar uma onda sem ter o conhecimento técnico para isso. E isso é muito arriscado, porque nosso tempo é dinheiro. Exato. Então, é triste, é ruim ver empreendedores que estão querendo surfar essa onda, às vezes tem um propósito muito grande, né? Não é só ganhar dinheiro, mas eles não estão preparados e depois de 2 anos a empresa não vai existir mais. E a gente sabe que mais de 80% das startups morrem depois de 2 anos. Sim. Em até 2 anos, né? Por isso a gente chama esses 2 anos de Vale da Morte. Exato. Porque é o momento mais arriscado, é o momento mais sensível das empresas. Se ela não tiver uma base sólida, né? Empreendedores que já empreenderam antes ou que tenham uma base por trás interessante, com pessoas técnicas, dificilmente a startup vai escalar. Por isso que os fundos, eles são muito bem criteriosos em relação a isso, né? Mas, respondendo, né, retomando a pergunta, esse é o momento do empreendedorismo, nem sempre foi assim. Empreender 5 anos atrás era quase uma ofensa, né? No momento que eu me formei, eu escutei de muitos professores meus que depois de 6 anos de faculdade eu ia largar a medicina, né? Por que eu entrei na medicina? Se eu poderia ter feito administração, business ou engenharia de produção. Mas hoje, cada vez mais eu reforço isso. Eu ter feito medicina me abriu muitas portas na área que eu quero seguir. Eu quero seguir na área de empreendedorismo na saúde. Então, eu tenho todo um conhecimento técnico que reforça isso. E até para eu entrar na FHE, era uma vaga para médico. Os próprios fundadores, né, eu não fundei a FHE, eu fui contratado após a fundação, mas era exigência que fosse um médico ou empreendedor. Que legal. Então, os próprios alunos de medicina, de todas as áreas da saúde, as pessoas que querem empreender, tem que também valorizar o percurso até você chegar ao empreendedorismo, né? No meu caso, fazer medicina foi o primeiro passo desse percurso. Então, não quer dizer que eu larguei a medicina, que eu não gosto de atender, ou que eu não gosto de medicina. Hoje, eu vejo que o meu impacto é muito maior empreendendo, eu consigo atender muito mais pessoas do que antes, atender um por um no consultório. Isso é muito legal, e para você aqui que está assistindo e ouvindo, o mais importante é você entender, porque hoje também é muito hype, né? Então, empreender, eu trabalho numa startup, é super legal. Na verdade, você tem que ter o perfil. Então, se você não tem o perfil, não vá, talvez, para essa aventura, porque é uma aventura muito solitária, muito difícil, onde você e mais milhares de pessoas estão brigando pelo mesmo cheque, né, para conseguir aquela captação. Então, para você, hoje, o mais difícil é você ter a atenção das pessoas. Então, você ter atenção num fundo, você tem que ter, mas a minha ideia é a melhor. Não pense isso, porque se você acha que sua ideia é a melhor de todos, já tem mais de 100 pessoas com a sua mesma ideia ao redor do mundo e talvez fazendo já o produto, e você está pensando ainda como começar. Então tem que ter o perfil, é muito sério isso, porque às vezes eu vejo muitas pessoas tomando decisões por olhar na internet e achar que isso é legal para elas. Talvez você fazer um teste, alguma coisa pode ser positivo para você ver se isso vai fazer sentido para sua vida, mas sim, é um perfil muito duro, muito difícil, tem que ter muita disciplina, muita resiliência, muita consistência, porque é um processo de muita entrega, então e muita cobrança, né, Kenji? E você falou uma coisa tão importante, Sérgio, que as pessoas às vezes olham na internet e pensam numa solução e vão querer criar essa solução. Começou pelo lado errado. A gente nunca pensa primeiro na solução, a gente pensa problema. Na dor, no problema. Exato. E o empreendedorismo e a saúde, eles têm termos muito parecidos, né? Então a gente pode falar em dor, medicamento, tratamento, diagnóstico dentro do empreendedorismo.
Então, o que eu vejo muito é pessoas tentando criar o medicamento sem saber se existem pessoas doentes precisando daquele medicamento, né? Então, a gente precisa realmente ter um foco no usuário. E isso na medicina, a gente tem a medicina baseada no valor, o paciente no centro do cuidado, que é exatamente isso, são termos do empreendedorismo. Sim. A gente precisa colocar o usuário no centro do cuidado, no centro da nossa atenção, porque é dele que vai partir a dor. Se ele não utilizar essa solução, quem vai utilizar? Só você? Não adianta você criar uma startup para resolver o seu próprio problema. Então, o Uber, por exemplo, ele não surgiu porque o fundador do Uber precisava pegar um táxi e ele não conseguiu pegar um táxi. Inclusive, ele teve diferentes formas de captação de pessoas que eram grandes empreendedores, grandes investidores, que toparam colocar o cheque no início da empresa, e pessoas que também tinham investido em grandes empresas, como Apple, Microsoft, que não acreditaram na Uber, né? Sim. E hoje é uma das grandes empresas que revolucionou o mercado de transportes no mundo inteiro, né? Exato. Então, foi feita uma análise, né? Sempre precisa ser feita uma análise para ver se as pessoas vão utilizar. Então, é lógico, quem tem carro não iria colocar dinheiro numa empresa de transportes, na Uber lá atrás. Mas quem andava de metrô, por exemplo, precisava chegar rápido num lugar mais barato do que um táxi, às vezes veria valor que o cara que anda de carro ou tem motorista não precisava ver valor nisso. Então, a gente precisa sempre focar o usuário no centro do cuidado, porque é dele que vai partir a necessidade. É dele que vai partir todo o trajeto, a trajetória, a jornada, né, para a gente poder criar essa solução para ele. Na medicina é igual. Então, na medicina, né, na área da saúde como um todo, a gente precisa colocar o usuário no centro do cuidado, que eu acho que até a última pergunta que você fez, né, te mudar a ordem. Mas quando o usuário está no centro do cuidado das nossas atenções, ele divide responsabilidade com a gente. Perfeito. Então, eu como médico, por exemplo, quando eu mostro para o meu paciente que ele precisa realmente daquele tratamento, ele entende a doença que ele tem, a condição que ele tem, às vezes nem é uma doença, mas alguma outra condição emocional, psiquiátrica. Quando ele entende isso, ele vai estudar um pouco mais, ele vai ficar muito mais confortável com a decisão que eu tomar e ele vai concordar com a decisão que eu tomei. Então, com isso, eu diminuo responsabilidades. Eu divido, né, essas responsabilidades. Se o tratamento não der certo, ele está ciente que não deu certo, que tem os seus riscos. E se ele der certo também, ele vai ficar ainda mais contente com isso. E no empreendedorismo é igual. É a mesma coisa na área da saúde. Por quê? São pessoas querendo resolver problemas. Então, empreender é nada mais que resolver problemas usando inovação, criatividade e gerando impacto positivo naquele problema que a gente está tentando resolver, né? Então, sempre com o usuário no centro do cuidado, igual o YouCore faz sempre. É muito legal, porque a gente fala muito aqui do autoconhecimento e muito, principalmente porque a gente fala de saúde, vá atrás de boas informações, boas bibliografias, de bons profissionais para você tomar melhores decisões. E isso não é diferente, né? Porque a saúde acaba, ainda mais agora que a gente tem essa questão de saúde mental, e hoje eu vejo muito um lado muito forte pro lado medicamentoso, né? Então, tô com um problema, eu tomo um remédio. E aí para mim é uma loucura, porque eu falo, a gente tá tendo cada vez mais acesso à informação, cada vez estamos nos tornando, entre aspas, pessoas mais inteligentes, mas aí tem alguns estudos falando que o QI da nova geração tá abaixo do que da geração anterior, não sei o quanto que é verdade ou não isso, mas quando você começa a olhar isso, que você tem tanto acesso, tanta possibilidade, eu sinto que às vezes as pessoas estão cada vez mais perdidas, né? Desde ficar no Netflix 40 minutos sem saber o que você quer, e tem muita possibilidade, e a mesma coisa para você de repente fazer uma nova dieta ou tomar uma decisão se eu tomo ou não um remédio. O que você está vendo também nesse cenário de mudança comportamental, no sentido das pessoas terem mais acesso, estarem com mais conhecimento, mas ao mesmo tempo cada vez mais tomando mais remédios, suplementos e etc, e não fazendo talvez ações que poderiam ser feitas e não precisar dessa outra parte que também é importante, mas que talvez você nem precise. É isso que eu ia falar. Eu acredito que é um equilíbrio. Os remédios, eles são importantes também. Lógico. Mas a gente precisa ao máximo chegar num equilíbrio para ver, é o momento e ele é realmente necessário? Porque tem condições que a gente só vai conseguir curar com medicamentos mesmo. Eu não posso falar com uma pessoa que tem diabetes que ela não precisa tomar insulina, por exemplo, que ela vai fazer exercício físico, vai fazer dieta, perder peso, que ela vai melhorar. Dependendo, não vai melhorar. Precisa da insulina mesmo. Medicamentos psiquiátricos iguais. Tem transtornos
que precisa de uma terapia cognitivo-comportamental, mas também precisa de um ansiolítico, de um antidepressivo, às vezes por um curto período. Isso. Mas as pessoas, elas estão muito imediatistas, né? Acho que isso é uma característica das novas gerações. Né? Quando a gente fala de millennials, de geração Z, até o tema do artigo que a gente escreveu junto, né? Sim. Quando a gente fala em nova geração, a gente fala de uma geração onde o acesso à informação é muito rápido. Isso a gente tem 2 cenários, né? Se a gente for fazer um comparativo, na época lá do Leonardo da Vinci, ou na época do Copérnico, por exemplo, olha quantos anos uma pessoa, um estudioso, um físico matemático, precisava ter para fazer uma equação lá, Bhaskara, ou fazer qualquer tipo de equação. Dezenas de anos. Hoje uma criança de 12 anos aprende as equações na escola. Exato. Então, a gente já tem um acesso à informação tão grande que as crianças têm uma informação que só os estudiosos, físicos, matemáticos tinham centenas de anos atrás. Então, com isso, a gente tem uma busca, uma necessidade por informação rápida muito mais facilitada. Com a internet é muito mais rápido ainda. Até o chat GPT agora, né? Exato. Se a gente coloca assim, faça um resumo para mim dos 5 principais artigos ou dos 5 artigos mais lidos sobre tratamento para ansiedade do tipo nível alto, por exemplo. Ele vai me trazer realmente os 5 artigos mais lidos de acordo com a internet. Mas a internet não é 100% correta, né? Então, tem algumas coisas que elas precisam de um filtro maior. Então, não vai substituir a faculdade, por exemplo, né? Mas a gente acaba que, por essa facilidade do acesso, as próprias pessoas, elas estão ansiando muito mais informação, muito mais rápido. A gente não consegue mais ficar um dia inteiro com o celular desligado. A gente tem medo de acontecer alguma coisa, de alguém precisar de mim, de eu perder uma informação importante. Eu, por exemplo, não consigo dormir sem ler o jornal, sem entrar na internet, acessar os principais portais de jornal, porque eu tenho uma sensação de que está acontecendo alguma coisa no mundo que eu não vou ficar sabendo. Sim. Mas não vou morrer se eu não ficar sabendo, alguém vai me contar, ou vai ter alguma outra forma de chegar até mim, eu posso ver no dia seguinte. Então acaba que a gente cria a gente tem uma cultura, e é difícil da gente mudar isso, eu não sei se é possível mudar isso, de uma busca muito rápida pela informação. E aí a gente tem os pontos positivos e os pontos negativos. Pontos positivos, com mais informação, a gente fica mais inteligente, a gente discute melhor, a gente tem debates mais produtivos, mais inteligentes, né? Então, eu sou um exemplo disso. Eu comecei a comprar livro de filosofia, antropologia, sociologia e política, porque eu não quero só falar de medicina. A gente tem uma brincadeira dentro da área de medicina que médico só sabe falar de medicina. Junta numa rodinha de médicos, só fala de pacientes, só fala de doenças, de medicamentos novos. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Sim. Então, eu leio livro de história, para rever a história, né? Eu leio livro de política, eu comprei vários livros de astrologia, de questões de ciências também, que eu quero ter assunto com todas as pessoas. Eu sei que tem gente que não vai ter o nível de conhecimento técnico de medicina que eu tenho, e eu não quero ficar sentado numa mesa com ela falando, você viu o futebol ontem? Você ficou sabendo disso, daquilo? Eu não quero isso. Então, a gente tem uma possibilidade maior de conhecer mais coisas, mas, ao mesmo tempo, isso gera ansiedade. Então, até eu escrevi um artigo sobre o 5G, o afeto, o que afeta, né, o 5G na nossa saúde. Pontos positivos, todo mundo já sabe. Em segundos, milésimos de segundo, a gente vai ter um vídeo baixado, né? A gente não tem o 5G de verdade ainda, exato, né? Ele não é tão rápido assim. O nosso é o 3 ainda. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o 5G, mas não carrega uma página em milésimos de segundo. Não é o máximo. O 5G que é vendido. Até porque as empresas de telecomunicação, se você olhar lá, eles podem, acho que mudou agora um pouco mais, mas antes, no contrato, eles podem disponibilizar pelo menos até 10% do total da capacidade. Então, se tinha lá 100 MHz, ele podia disponibilizar 10 para você que estava dentro do contrato. Pô, aí você fala, por isso que está explicado, né? E também tem várias pessoas acessando. Exato, na mesma antena, isso. Então, o ponto positivo é telemedicina. A gente consegue acessar lugares que a gente não acessava antes. Próprio YouCore, né? A gente consegue chegar na palma da mão da pessoa, né? E cuidar do sono da pessoa. Exato. Cuidar da qualidade de vida da pessoa. Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue mais fazer uma viagem de carro tranquilo. Por quê? A gente pega uma estrada, por exemplo, e vindo daqui para Praia Grande.
que é uma viagem tranquila. Mas no caminho não tem 5G. A gente tem ED, tem 2G, 3G. Exato. E aí a gente começa a ver que 4 minutos para carregar uma página de internet é uma eternidade. Eternidade. Porque a gente acostuma tanto as páginas carregarem tão rápido, e quando a gente cai pro 3G, a gente já fica sem paciência. Mas 5 anos atrás a gente usava só o 3G. E era maravilhoso, né? A gente conseguia, em alguns minutos, carregar uma página do Facebook ou da internet. A gente não conseguia ficar assistindo vídeo. Aí tinha aqueles celulares que tinham uma antena gigante para assistir televisão ao vivo, porque pegava de satélite. Então, a gente começou a ter uma ansiedade tão grande em relação a isso, que isso é prejudicial. Então, isso é normal. Não tô querendo mudar, é o FOMO gente. Ali, né? O Fear of Missing Out, né? Sempre tá perdendo alguma coisa, né? Eu mesmo fico ansioso. Sim, quando eu tô precisando responder um e-mail rápido e eu tô fazendo uma viagem na estrada, eu sei que eu não vou conseguir mandar aquele e-mail. Porque não vai ter 5G pra mim. Aí tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, lógico, né? Que não. Se fosse tão urgente assim, talvez eu nem viajaria. Eu teria ficado no lugar onde eu tava pra resolver esse problema. Exato. Então, isso gera uma ansiedade muito grande. A nova geração é uma geração ansiosa. E aí tem alguns pontos de conflito entre opiniões. Eu, por exemplo, entendo que a geração... Eu escrevi até um artigo que deve sair recentemente, falando que a geração Z, os under 30, né, as pessoas que têm entre 16 e 30 anos, eles têm um propósito muito grande. Isso. Então, as pessoas, essa geração, que é a minha geração, inclusive, a gente não entra no emprego por conta do salário, mas a gente entra você tá vendo aqui o Kenji falando tudo aqui, mas o Kenji é um menino, tá? Então, quantos anos você tem, Kenji? 28. Olha lá, 28 anos, tá de brincadeira. E essa geração nossa, né, a gente entra no emprego pelo propósito que tem. Então, eu vou entrar na Ucor, igual a gente investiu na Ucor, não é só pelo dinheiro que isso vai dar de retorno para os meus investidores, mas é do propósito que a Ucor tem em resolver problemas latentes. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração que ela é muito maleável. Eu estava escrevendo meu artigo ontem e eu abri meu Instagram e eu vi um artigo na Forbes, no Instagram da Forbes, falando que essa geração é a geração mais descompromissada. Mas por quê? As empresas, elas não estão adaptadas a seguir o propósito dela 100%. A gente conversou hoje na nossa conversa de manhã, da forma que a geração ela demanda. Então, isso acaba que gera um desengajamento muito grande. Então, essa geração é uma geração ansiosa, é uma geração que quer informações rápidas, elas não aguentam esperar, mas, ao mesmo tempo, é uma geração muito criativa e é uma geração com muito propósito e ela luta muito por igualdades. Então, ela luta por igualdade racial, de gênero, de salário, de todos os direitos existentes. E quando elas não veem isso nas empresas que elas encontram, elas saem. Porque é muito mais fácil hoje fazer uma transição de carreira do que era antigamente. Então, hoje tem muito menos quem indica e mais os resultados que a pessoa tem. A gente trabalha muito mais por resultados e isso acaba gerando uma nova cultura, mas a sociedade ainda não está entendendo ainda a que ponto a gente vai chegar. E a geração nova das crianças que estão nascendo agora já é uma geração diferente. Totalmente. É Y, né? Se não me engano. Então, já é uma geração que ela cresce no tablet, assistindo o desenho, e se a gente tira ela do tablet, ela começa a chorar até dar o tablet de novo. E são gerações de crianças, isso eu vejo na família, eu vejo também na medicina, que demoram muito mais para falar, por exemplo. Os casos de diagnósticos feitos, né, e também em estudo de autismo, aumentaram muito. Por quê? As crianças, primeiro que elas nasceram num período de pandemia, onde não tem tanta interação entre as pessoas. Depois que é uma tela por muito tempo. É mais de 5 horas de tela por dia, em média. Com certeza é muito mais na maioria das casas, né? E a própria Organização Mundial de Saúde, ela fala que não, tem que ser muito menos de 5 horas por dia, né? Na verdade dizem até que até os 2, 3 anos, que tem todo um trabalho também de consolidação do cérebro e tudo, que não deveria ter nem 1 minuto, na verdade, de tela. Porque ele trabalha outros tipos de estímulos. Então, isso era uma coisa que a gente fez muito em casa, eu e minha esposa. Hoje, nossa filha tá com 4,5. E ela é muito comunicativa. Tudo bem que eu falo muito também, minha esposa também é super comunicativa. Mas era um trabalho muito forte que a gente fazia, de não dar tablet celular em hipótese alguma para nossa filha. E a gente participar muito do desenvolvimento dela. Então, ler muito livro, contar história, me conta você uma história, porque aí fica aquela coisa de você escuta, mas agora você também fala para também trabalhar o desenvolvimento da oratória dela. Isso. E assim, hoje elas comunicam bastante, muito até.
Mas é muito difícil Mas ver é muito isso, difícil. Né? E Porque... demanda muito tempo, demanda isso muita energia. Isso. E hoje os pais também têm muita tentação por causa do celular. Eu também quero ver muita coisa na internet que é muito legal. E também, hoje, a gente trabalha num nível que, com certeza, é maior do que 20, 30 anos atrás, né? Então, eu sou um exemplo disso. Eu paro 11 horas da noite, eu começo 7, 8 horas da manhã todos os dias. Sim. Então, acaba que, com que tempo você vai trabalhar essa comunicação pro seu filho? E ele não pode ficar parado sem fazer nada também. É uma criança em desenvolvimento. Isso. Então, acaba que as telas são formas também de estimular... Trazer paz pro ambiente. Trazer paz e estimular mesmo, né? O meu afilhado de 3 anos e pouquinho, quando a gente pede pra ele contar de 1 a 10, ele conta em inglês. E ele não começou a aprender inglês na escolinha, né? Pelo YouTube. Pelo YouTube, assistindo videozinhos em inglês. Então, às vezes ele fala alguma coisa em espanhol no meio do nada. Sim. Então, por um lado, é uma tecnologia que veio para ajudar também, né? E é inerente, a gente não pode falar, não dê tela pro seu filho até os 3 anos e depois restrinja a 5 horas por semana. É impossível fazer isso, apesar de ser o indicado. Mas a gente tem que saber utilizar um equilíbrio. Já sabendo que daqui 15 anos, essa geração vai ser a geração que vai estar trabalhando. Então, a gente vai ter que se adaptar a ela. A gente está se adaptando à geração Z. A geração ansiosa, que trabalha por propósito, por igualdade, e que ela não está tão focada em dinheiro, mas ela está mais focada em impacto. Não, e eu escrevi até acessibilidade aqui, que é muito bom você falar isso, porque se você pegar 30 anos atrás, acho que, se eu não me engano, quase 40% da China estava abaixo da linha da pobreza. Aí o Mao Tse-tung entrou, fez todo aquele trabalho muito agressivo, né? Ele sacrificou uma geração, vamos falar assim, de fazer toda a mudança de modelo de trabalho, né? Que é o 996, trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias da semana. E você tem um dia de férias só na China. Mas ele criou um modelo de trabalho que dificilmente nós ocidentais vamos conseguir replicar isso. A não ser que a necessidade peça e a gente se transforme como sociedade. Então, eu vejo que hoje... E é engraçado, porque hoje você pega a China, menos de 10% da população está abaixo da linha da pobreza. A gente está falando de um país de 1 bilhão e 400. Então imagina, a gente está falando de quase 500 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza. Hoje você tem 100 e poucos milhões. Então é uma diferença muito grande em muito pouco tempo. E aí, o que isso faz, eu vejo? A gente tem esse desenvolvimento tão grande, hoje a gente tem cada vez mais acesso, cada vez mais informação, menos pobreza, porque isso, né, de forma geral, a gente diminuiu muito, não tem mais essa linha da pobreza que nem tinha no Brasil na década de 80, pessoas morrendo de fome, de fato, e hoje nem existe mais isso no Brasil, se você for ver. Então, tudo foi aumentando a qualidade na teoria das possibilidades, e a gente vê uma população cada vez mais. O Brasil hoje é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo, e o segundo maior país com transtorno de depressão do mundo. E olha que doido, você tem mais acesso, mais recursos, mais... Então você deveria ser uma pessoa mais feliz? Sim. E por que não estamos mais felizes? O Brasil é o país com mais acesso no Instagram do mundo e o segundo com mais do TikTok, né? Só perde pra China. E a China é esperta, né? Eu não sei se aqui você que tá assistindo ou ouvindo sabe, mas na China essas dancinhas, tudo é proibido. Eles fazem tudo focado em educação. Então você vai lá na China, como desenvolver um robô, como fazer não sei o quê. Então é muito educacional o TikTok deles. Aqui tem um lado educacional, mas tem muito entretenimento. Lá é muito educacional e uma parte entretenimento. Aqui é o contrário. Muito entretenimento e pouca educação, né? Que eu acredito que com o tempo também vai se organizando. Acho que tudo que vem como novidade, você fica meio que pilhado naquela novidade. Mas depois você vai filtrando... É que nem você tem muita fake news, aos poucos você vai filtrando. É uma coisa natural, acho que, do ser humano também, né? Como o brasileiro é muito criativo, ele empreende com isso. Então, o Brasil os TikToks e o WhatsApp nosso é brincadeira. O Brasil é exemplo de influência digital no TikTok, no Instagram, utilizando canais de comunicação como ferramentas de venda, né? Canais de venda. Então, é tudo uma adaptação mesmo, né? Acho que tá muito mais rápido isso e a gente tem que... Eu tava conversando isso com um médico que ele é meu sócio na outra empresa e ele é economista comportamental. Então, a gente tava conversando, é muito mais fácil eu analisar o comportamento das pessoas e a empresa se adaptar ao comportamento delas do que eu querer impor um comportamento diferente baseado no que eu quero. Então, se eu tenho um comportamento de compra, por exemplo, eu não vou mudar a minha empresa, eu não vou pedir para o cliente mudar para vender da forma que eu quero.
eu vou estudar o comportamento de compra do meu cliente para eu poder mudar a minha empresa. Então, eu que me vire. Ele vai continuar daquele jeito ali. Vai ser muito mais fácil eu seguir o que ele quer. Então, vai ser muito mais fácil eu apresentar uma coisa para ele, um produto, eu incentivar que ele use, que ele compre, do que eu querer que ele se mude todo por conta disso. Então, a gente vai começar a sacar isso muito mais fácil, né? A forma que a gente comunica com o usuário, sempre com o usuário no foco. Igual retomando aquilo que eu falei. O usuário no centro do cuidado, né? No centro da atenção. Então, a gente tem que se adaptar a ele. Da mesma forma que a gente começou a falar das gerações aqui. Por quê? A geração Z é diferente de todas as outras gerações. A que está vindo agora é diferente da Z também. Se eu não me engano, 40% dos empregos de quem nasceu esse ano, por exemplo, ainda não existem. Então, a gente está falando quase metade de todos os empregos do planeta não existem ainda. Da mesma forma que eu nunca... Não posso falar nunca que eu mexi quando eu fiz um estágio no México, né? Mas... Uma vez só, eu escrevi numa máquina de datilografia, eu tenho 28 anos. Caramba. Então, meus pais fizeram curso de datilografia. Eu lembro. Todo mundo fazia curso. Era um diferencial quem tinha datilografia. Exatamente. E não existe datilógrafo hoje. Não. Não vai existir escrivão daqui a pouco, sabe? Muito pouco. Existem alguns lugares mais tradicionalistas, né? Mas os próprios cartórios, que são das estruturas mais tradicionais, mais rígidas que a gente tem... Não, cartório só tem no Brasil. Mas os próprios cartórios já estão tokenizando as formas, já estão com assinatura digital. Exato. Então, olha isso, né? Como que a gente está mudando? As profissões já estão mudando. Já tem profissões que não existem mais, né? E as que não vão existir. Eu só não concordo de falar, o patologista vai deixar de existir, o radiologista vai deixar de existir, porque na saúde a gente ainda tem uma necessidade muito grande de ter uma pessoa checando aquilo, porque tem muito a perder, muito a ganhar. Então, eu não posso deixar só um robô fazendo análise de câncer avançado de um paciente, sendo que ele também pode errar, ele não é 100%, né? Tem 99, poucos por cento de assertividade, sensibilidade e especificidade, mas e aquele que não tiver dentro? Ele vai morrer? Da mesma forma que a gente também tem até uma porcentagem de erro maior, né? Porque a gente erra muito mais do que a máquina. Mas precisa ter um double check. Isso era até uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu vi, acho que não sei se foi numa palestra ou a gente conversando, que hoje a gente tem mais ou menos 500 e poucos mil médicos no Brasil. E 560. Que até 2030 vai ter mais de 1 milhão. Uhum. E eu tô vendo que, como você, essa nova geração tá querendo ser menos médico, o cirurgião. Como que isso, na sua visão, está ocorrendo também com, por exemplo, a aplicação de inteligência artificial? Porque eu vejo muito, eu dou até palestra do futuro do trabalho, e na verdade o médico ele vai ter mais tempo para ser médico, porque a máquina vai estar fazendo alguns trabalhos braçais que ele precisaria fazer. Talvez ele não precise fazer, a máquina faça, e ele vai lidar, de repente, com o paciente do lado emocional, como que ele precisa lidar com aquela situação, e assim sucessivamente. Mas esse crescimento gigantesco da medicina dos profissionais, para que lado você acha que eles estão indo? Como que vai junto com a inteligência artificial? Você falou, o cara lá, o patologista, isso não vai deixar, mas qual é a mudança que você... Até porque você vai muito para Boston e outros lugares também são referências de medicina. O que você está vendo como grande mudança? E eu acho que a inteligência artificial na saúde agora vai exponencializar o desenvolvimento de várias soluções, né? Uhum. Até só fazendo uma correção, né? O médico, ele não é que ele está se tornando menos médico, ele está se tornando menos assistencialista. Assistencialista. Então ele continua tão médico quanto, né? Perfeito. Igual, meu propósito é aliviar o sofrimento. Eu continuo aliviando o sofrimento das pessoas em áreas diferentes. Perfeito. Então eu continuo médico, né? Eu falo que eu vou morrer médico. Então, eu tenho orgulho disso, de ser médico, né? De poder entrar na casa das pessoas, de aliviar o sofrimento, de saber o que ninguém sabe. Às vezes, a pessoa, ela se abre de uma forma pra gente, que ela não vai se abrir nem pra esposa, pro marido, pros filhos, mas ela se abre pra gente porque ela conhece, né? Tem uma professora minha, uma coloproctologista, falava que, para os pacientes dela, que ela era igual anjo, né? Que anjo não tem sexo, não vai julgar você, ela vai cuidar de você. Então, e logo coloproctologista, né? Que tem uns exames mais constrangedores, né? Da sociedade, que a gente olha isso, mas pra gente é algo normal. Ninguém fica julgando, não, o que a gente vai ver ali dentro do consultório. E se julga, tá errado, aquela pessoa não deveria estar ali. Então, o médico ele vai se tornar cada vez menos assistencialista, porque ele vai ter várias outras opções. Então, até comentei com você, eu estava na ONU, 3 semanas atrás, participando de um fórum econômico social para discutir sobre política global, para falar sobre como a proteção do meio ambiente impacta na nossa saúde.
como que com as queimadas, por exemplo, a gente está tendo migração de animais silvestres para os centros urbanos. E isso vai espalhar as doenças, vai aumentar as arboviroses, né, as doenças vinculadas por mosquitos, né, por algum vetor. Então, acaba que a gente tem um impacto global. Por isso que surgiram os 17 ODS da ONU, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensando na Agenda 2030. Eles substituíram objetivos do milênio, que era menos detalhado. Então, nos ODS tem as cidades inteligentes, cidades limpas, proteção do oceano, do meio ambiente, igualdade de gênero, igualdade racial. Então, são pontos que a gente deve seguir como sociedade para proteger o meio ambiente, para proteger o mundo, para ter um crescimento... Proteger a gente, né? Exatamente, ter um crescimento sustentável, né? Sustentabilidade. Então, por conta disso, acaba que a forma que a gente trabalha como médico na área da saúde, ela muda muito. Então, vão ter outras formas. Isso pode tirar um pouco o médico da assistência, até mesmo porque o mercado está mais concorrido. Igual você falou, a gente tem hoje 563 mil médicos, varia um pouco porque todo semestre forma muita gente. Sim. Eles estão aposentando mais tarde, então são médicos ativos, né? Então, hoje a gente vê médico de 70 anos fazendo cirurgia, né? Até arriscado, até perigoso, porque não tem a mesma capacidade de sensibilidade tátil na mão, de memória. Então, e aí, de repente, esse cara com uma máquina que pega a oscilação dos movimentos, ela controla, de repente ele faz a cirurgia com mais precisão, mas com toda essa bagagem que ele ganhou de 50, 60 anos de estudo, pô, isso seria sensacional, né? Com certeza. E a gente está sendo apresentado a mais formas de atuação. Então, como eu comentei, por que eu falei da ONU, né? A gente tem o trabalho de política global dentro da saúde, tanto que existe a OMS. Perfeito. Uma amiga minha que é médica, infectologista, está hoje em Genebra, está acontecendo a Assembleia Mundial de Atenção Primária, né? Assembleia Mundial de Saúde. E ela está lá com o Dr. Tedros, com a Anísia, que é a ministra da Saúde, discutindo política pública e como que o Brasil atua dentro da Organização Mundial de Saúde em Genebra. E ela é médica, ela é médica e infectologista. Então, ela não está no consultório atendendo doenças transmissíveis, infecto-contagiosas. Mas está olhando de uma forma mais macro como ter um impacto na vida, na saúde das pessoas. Exatamente. E logo o Brasil. O Brasil é um dos líderes em doenças negligenciadas, né? Sim. Por que a gente tem esquistossomose? A gente tem giardíase até hoje. São doenças parasitárias. Elas não deveriam existir. Então, é por tratamento inadequado de água. Porque 40% do país ainda não tem saneamento básico. Tem município no Brasil que 100% do município não tem saneamento básico. E 73% é dependente do SUS, no Brasil. Caramba. Então, a gente vive realmente numa bolha, né? Eu tenho plano de saúde, você tem plano de saúde. Exato. A gente acha que todo mundo tem, mas menos de 30% da população tem plano de saúde. Eles são dependentes da atenção pública e de outras formas de atendimento. Telemedicina, as clínicas populares. Por isso que, então, essa questão da saúde primária é cada vez mais relevante, né? Exatamente. E é isso que é discutido lá. Então, isso que a gente está falando agora são estratégias de política pública. O médico, ele pode estar inserido, ele precisa estar inserido. Tem a área da ciência, tem a área da pesquisa, né? Exato. As vacinas só foram criadas porque tinham profissionais de saúde nos laboratórios criando. A gente tem o Butantan, a Fiocruz no Brasil, referência no mundo inteiro, que ajudaram a combater a Covid no Brasil. Exato. Porque as vacinas saíram de lá, ou elas foram produzidas ou distribuídas por lá. A gente tem também os pesquisadores, a gente tem pessoas, o próprio Dr. Roger, que você conhece, né, da FHE, ele é pesquisador da NASA, ele faz análise de behavioral science. Que legal. Ele analisa como que as atitudes dos cirurgiões, dos médicos da Harvard Medical School vão interferir no resultado, inclusive na mortalidade dos procedimentos de Harvard. Então, isso com eletrodos na cabeça dos cirurgiões, com situações de ansiedade. Então, ele faz uma simulação lá e ele coloca um sangramento difícil de controlar no paciente e vê qual é a reação daquele médico, se ele vai acertar, se ele vai errar. Com isso, ele vai fazendo treinamento. Isso é pesquisa. A gente tem os médicos das Forças Armadas. Então, a gente não sabia antigamente que dava para ter uma carreira sólida muito interessante nas Forças Armadas. A gente tem os médicos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Então, tem muitas formas de atuação. Mas todas as formas são medicina. Só que é uma medicina menos ou mais assistencial. Por que menos assistencial com o passar do tempo? A gente vai ter 1 milhão de médicos até 2030, se essas 250 novas faculdades forem criadas, né? Tem uma lista de 250 à espera do MEC para serem criadas. Por um lado, as pessoas... É bem
sensível a essa discussão. Por um lado, as pessoas falam que falta médico. Aí você pode perder qualidade na formação também. Isso, eu discordo. Não falta médico. O Brasil é um dos países com mais médicos do mundo, né? Por habitante? Por habitante, mas falta médico em regiões que precisam de assistência. Perfeito. Então, por quê? Os médicos, eles estão nos centros municipais, né? Nas capitais, Isso. nos centros onde tem maior população. Mas por quê? Eu não posso culpar o médico também. Ele quer uma qualidade de vida para ele. Ele não vai fazer a faculdade para ir num lugar onde não tem uma estrutura para ele, não tem uma cadeira para ele sentar. Exato. O paciente vai morrer na mão dele porque não tem equipamentos. Ainda o cara toma um processo ainda. Exatamente. E a profissão da vida dele, é o propósito dele. Ele quer... Exato. A maioria fala que é salvar vidas, né? Apesar de meu propósito ser diferente, é mais aliviar o sofrimento. Mas eu não posso obrigar um médico a ir para um lugar onde não tem estrutura. E aí tinha uma discussão de vamos abrir faculdade de medicina só em cidades onde não tem faculdade de medicina. Mas ele vai formar, ele vai para outra cidade. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir... mas aí você vai mexer num buraco mais profundo que é aumentar melhorar a estrutura. Exatamente. Né? Então, vamos abrir faculdade de medicina? Vamos. Onde? Onde não tem estrutura. Primeiro tem que fazer o quê? Melhorar a estrutura. Exato. Eu vou criar uma residência ali, porque a residência eu preciso obrigatoriamente ter um hospital que vai dar estrutura para ele, qualidade. Tem que ter X mil habitantes para poder criar um hospital ali com residência. Então... é toda uma estratégia diferente, e não apenas onde vamos abrir a faculdade de medicina. Não, e tá cada vez diminuindo mais, nem vou entrar muito, mas diminuindo muito esse espaço para... mas são questões políticas, por isso que eu tô fazendo dessa forma, e a gente cada vez está diminuindo mais essas possibilidades, porque... as taxas estão diminuindo, seja de crescimentos em gerais das empresas, da economia como um todo. A gente está vendo agora a Europa, inflação, taxas de juros que jamais a gente viu em Estados Unidos e Europa. Então tudo isso vai o quê? A gente precisa achatar custo, a gente precisa olhar para eficiência, a gente precisa olhar... Eu acompanhei o Design District, que é um bairro lá em Miami, que é tipo o Vila Madalena aqui em São Paulo, e eles estavam desenvolvendo o bairro. E eu quase abri um restaurante na época que eu tinha um monte de restaurante lá ao fundo. E aí eu que estava querendo expandir uma operação internacional. E aí eu vi como eles estavam construindo o bairro. Então, no primeiro não era fazer o restaurante. Primeiro a gente vai fazer o saneamento básico. Depois do saneamento básico eu vou recapear. Aí eu monto as luzes, coloco o asfalto. Agora precisa ter o quê? Primeira coisa, escola. E depois hospital. E depois isso, e depois isso, e depois isso. Sobrou espaço. E agora a gente constrói apartamentos ou casas para moradores. Mas antes eu primeiro preciso dar toda a infra. E aí a gente precisa mudar essa engenharia aqui no Brasil. Que é primeiro eu faço o que vai me dar dinheiro no curto prazo, depois eu penso nas estruturas que precisam fazer. E aí a gente fica dessa forma... com a sensação que sempre o Brasil tá correndo atrás do rabo. E é o dilema do chicken egg, né? O que vem primeiro? Exato. Vou a galinha. Eu coloco lá uma faculdade para eu ter mais médicos sendo formados e com isso eu vou melhorar a estrutura, melhorar o atendimento. Ou eu primeiro coloco a estrutura para atrair os médicos para lá. Medicina virou commodity. Então, acaba que hoje eu já conheci pessoas que passaram no vestibular e não quiseram fazer. Não quero, não é isso que eu quero. Então... É diferente, né? Hoje ainda a medicina é um trabalho de artesanato, né? Uma manufatura quase. Precisa muito da mão do médico, né? É muito médico dependente. Mas eu preciso ter uma medicina de qualidade. Então, por que a gente está falando isso, né? A gente vai ter o dobro de médicos ativos nos próximos 7, 8 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para muito médico, né? Não vai ter vaga de mercado, então a profissão ela vai se desvalorizar muito. Os médicos precisam criar soluções e entrar em soluções que não são as tradicionais e as vagas de residência não vão acompanhar o número de médicos ativos. Então, vai ser cada vez mais difícil ser especialista no Brasil. Então, acaba que a residência hoje é o padrão ouro, né? Isso é indiscutível. Mas tem as pós-graduações. Então, os médicos eles vão deixar de fazer residência para fazer uma pós-graduação. Perfeito. E a pós-graduação ela tem toda uma questão de diferença de regulação, né, de estrutura das próprias residências médicas. Lógico. E as sociedades médicas, elas precisam acompanhar, tanto que a pós-graduação, muitas vezes, precisa fazer uma prova de título, a residência você já sai com título, né? Então, na grande maioria, né, tem alguns, por exemplo, dermato, todo mundo faz a prova de título igual. Mas, acaba que isso vai gerar uma competitividade e o mercado vai mudar. Então, a gente sabe que o mercado vai mudar e agora é o momento de quem tem interesse em sair da assistência e atuar como médico de outra forma, é o melhor momento.
Então, eu, por exemplo, eu estou no benefício. Eu estou no melhor momento para empreender, ser um médico gestor e virar referência na minha área, que é gestão e inovação em saúde. Porque tem pouca gente fazendo isso. É verdade. Hoje todo mundo sabe. Se for para citar 10 nomes de médicos empreendedores ou médicos gestores no Brasil, todo mundo vai falar os mesmos nomes. Porque não tem mais de 11, mais de 20 médicos gestores que são referência no Brasil. Então, esse é o momento, né, de criar uma carreira nisso, porque daqui 15, 20 anos, quem começar agora vai ser a grande referência e o mercado vai começar a ir para o lado de lá. Então, por isso que eu acho também a decisão certa. Assim, eu continuo médico, então por isso que eu discordo de que os médicos não são mais médicos, ou eles estão se tornando menos médicos, continuo igual, mas é um médico diferente. Então, hoje eu falo, você fez residência de quê? Eu falo, eu sou especializado em gestão e inovação. Aí se alguém perguntar, o que é isso? Eu trabalho com robótica, com inteligência artificial, as pessoas começam a entender um pouco mais. Então, as formas de trabalho estão mudando. As profissões vão mudar, a medicina vai mudar, a saúde como um todo vai mudar, mas a gente tem todas as questões políticas envolvidas, né? Então, teve a questão do piso salarial da enfermagem, que está sendo discutido sempre, questões de burocracia, de faculdade de saúde, mais ou menos, onde, mas tudo envolve o quê? Política. Tudo envolve estrutura, tudo envolve muito mais coisa do que simplesmente fornecer saúde. Investimento, prioridades e várias outras coisas. E é isso que a gente discute na ONU, por exemplo, né? Eu já estou na minha 5ª participação em eventos da ONU e ontem eu recebi a notícia que dia 10 a 19 de julho vai ter um High Level Forum lá na ONU de novo para discutir política social envolvendo o crescimento econômico. E eu vou participar, vou ser um dos representantes brasileiros lá, 2ª vez esse ano. Que legal. Então é para discutir isso. Eu vou como médico. Eu não vou simplesmente como um brasileiro querendo falar na ONU. Eu vou como um médico querendo trazer a realidade da saúde do Brasil para um órgão internacional. E isso como médico, né? Isso atuando dentro da medicina, impactando a vida das pessoas. É muito legal você trazer isso, porque quando você vê... eu vejo hoje que, inclusive o médico, que ele estuda muito por um período da vida dele para entrar na residência e depois fazer o trabalho dele... Hoje ele tem que se atualizar ainda mais, porque hoje o paciente, como você falou, o paciente deve vir com muitas demandas que coisas que ele não vinha. Porque antes eu lembro que eu ia no médico e falava, o que o médico falar, eu faço. Então eu chegava lá, doutor Kenji, tudo bem? Eu tenho isso aqui, eu acho, eu tô com dor de barriga. Aí você falava, vai fazer os exames, tal, então faz isso. E hoje deve ter um confrontamento maior, né? Mas e se eu fizer? Eu confrontei, super, eu confrontei até um médico, eu falei, mas e o CBD? O que você acha, de repente, para diminuição? Essas coisas assim, a hora que ele falou, as coisas meio que não funcionam, eu virei as costas e falei, com esse cara eu não vou tratar mais. Se ele não tá aberto a discutir assuntos que eu li, e não só num artigo, em 10, 20, 30 artigos, falando a mesma coisa, que para determinados casos o CBD poderia diminuir ou ajudar com ansiedade, por exemplo, eu queria entender a posição dele. Quando ele fala que isso não funciona, eu já falei, esse cara não é um bom médico para mim. Porque ele não tá aberto a nem olhar novas soluções. Que talvez possa ser uma das soluções que, para mim, resolva melhor. Já que a gente fala tanto de bioindividualidade, você é um ser único, a medicina fala muito disso. Então, assim, da singularidade, se você tá falando disso da boca para fora, você tem que atuar com isso também para dentro, senão é o que você falou, você vai perder muito espaço, né? E a medicina baseada em evidências, né? Não falando que... Eu não sou conhecedor de CBD. Sim. Então, para falar funciona em tal coisa ou não funciona em tal coisa, eu não tenho capacidade técnica para falar. Mas essa deveria ser a resposta do seu médico, né? Então ele chega para você e fala assim, você estudou nesses artigos, me manda esses artigos, eu vou estudar, na próxima vinda sua aqui eu vou ter uma resposta certa. Eu vou buscar um especialista em CBD para poder te trazer com mais assertividade, porque você é o foco do cuidado. Então, igual você falou, antigamente, seu médico mandava pular da ponte, as pessoas pulavam da ponte. Exato. O médico era quase uma entidade, né? Então, isso ainda acontece nas cidades pequenas, cidades do interior. Por isso que é muito político, né? Muda o prefeito, muda o médico. Porque o prefeito novo, ele não vai querer estar associado ao médico que apoiava o prefeito antigo. Então, a gente ainda tem essa medicina tradicional, uma medicina um pouco mais cega, mas a gente está vivendo uma era de cada vez mais medicina baseada em evidências. Porque o acesso à informação está mais rápido, está maior. Então, por isso que a gente volta no primeiro assunto que a gente falou. A gente está com acesso muito mais facilitado. Você consegue ver artigos de CBD na internet. Exato. 10 anos atrás... Imagina, só nas bibliotecas e em grandes universidades. E às vezes você nem conseguiria. Precisaria ser um médico para ter acesso a esses artigos. Então, hoje você vai num PubMed, por exemplo, e você tem 3 milhões de artigos científicos publicados.
E não precisa ser médico para fazer isso. Exato. Então, antes o acesso ele era restrito. Muito. Agora o acesso ele é globalizado. A gente tem ferramentas de artigos gratuitos, né? O próprio PubMed. A gente tem o ChatGPT que faz resumo dos artigos. Exato. Apesar de não ser o ideal, né? Ainda, né? A gente ainda tem que tem que ter a sua curadoria, é importante. Exatamente. Mas ele te traz uma informação. Exatamente. Igual eu coloquei quem é Rafael Kendi no ChatGPT. Ele começou certinho. Rafael Kendi, CEO da FHE Ventures, médico, empreendedor, palestrante e tudo mais. E também professor de medicina da Unifesp. Eu não sou professor de medicina da Unifesp, nunca fui. Mas ele colocou isso. Caramba. Por quê? Deve ter algum Kendi que é professor de lá, ou alguma pessoa que pode ter puxado. Aí eu falei, você errou. Aí ele colocou assim, como que eu posso consertar? Eu falei, não sou professor da Unifesp. Aí ele escreveu um outro texto, mais correto, mas ele colocou, médico especialista em ortopedia no Albert Einstein. Não sou médico especialista em ortopedia, muito menos no Albert Einstein. Então, cadê a precisão disso, né? Existem falhas. É lógico que é uma tecnologia que é recente, né? A gente tá falando de ChatGPT tem menos de um ano. Isso. Tem alguns meses, né? Exato. Então vai ser muito mais acurado. A gente já tá na versão 5. A versão 1 foi lançada há menos de 6 meses, né? Se eu não me engano, né? Não tenho certeza. Mas a gente precisa mudar. Se eu falo, por exemplo, Alexa, quem é Rafael Kendi? Ela fala. Então falava isso 6 meses atrás. Por quê? Foram surgindo coisas na internet, foram surgindo referências que vão direcionar o pensamento da máquina, né? E o que é exposto. Se eu começar a escrever publicações em blogs, em artigos, falando que o Rafael Kendi é professor da Unifesp, vai sair que mesmo se eu não for, até a Unifesp vier para mim falar assim, aqui, você não é nosso professor, vai aparecer que eu sou. Então, até tem uma pessoa que eu gosto nem de mencionar, mas que falava que uma mentira falada várias vezes se torna verdade, né? Um ditador que falava isso. Então, isso acaba sendo realidade, né? Se a gente ficar reforçando mentiras na internet, ela vai ser vista como verdade para as outras pessoas. É por isso que a fake news ela tem um impacto tão negativo, né? Então, ontem mesmo eu recebi um artigo num blog, um artigo super bem escrito da minha tia me mandando assim, Rafael, isso é verdade? Falando que surgiu uma molécula fatal que vai ser pior do que a Covid e vai matar todo mundo nos próximos 3 meses. Tá louco. Sim, e é um artigo super bem escrito, sabe? As pessoas, elas perdem o tempo dela para escrever uma coisa que sabe que vão fazer mal. Isso é terrorismo, né? A definição de terrorismo é essa mesmo, né? O movimento que vai gerar terror coletivo. E elas não estão nem aí. E vai jogar na internet, ela me mandou perguntando se era verdade. Então, ela acredita nisso. Então, se a gente ficar reforçando isso várias vezes, em algum momento as pessoas vão acreditar, né? Então, as pessoas precisam ter um filtro maior, né? E isso envolve tudo. Envolve o estado mental da pessoa no dia, envolve a cultura que ela teve, o nível de aprendizado, nível de conhecimento técnico, né? De escolaridade. Então, por isso que eu até falo, né? Até direcionando para um outro assunto, na FHE, a gente foca, né? A gente investe em startups, assim como a UCOR, e eu foco num tripé, que é acesso, informação e equidade. Se a startup ela não está baseada nesse tripé, eu não gosto de investir nessa solução. Por quê? Eu só vou conseguir melhorar a qualidade da saúde, que é o nosso propósito, e da educação, né? Que a gente tem a tese de educação também, se eu fornecer acesso. Fornecendo informação, eu vou diretamente fornecer acesso, e eu forneço equidade. Então, quando eu falo em informação, eu já falo nos outros 3. E quando eu falo em acesso, informação e equidade, eu falo diretamente em melhorar a qualidade do serviço. Então, eu vou levar o serviço para todos os lugares, de forma equânime, ou seja, quem não tem tanto acesso, eu vou ter que oferecer mais para ela ter o mesmo nível de acesso, e eu vou levar a informação porque ela vai conseguir realmente me ajudar em relação a isso. Eu vou dividir todas as responsabilidades. Então, esse é o tripé da FHE. É acesso, informação e equidade. E acaba sendo um dos princípios do SUS também, né? O SUS, o próprio Sistema Único de Saúde, que é referência no mundo, né? O melhor serviço de saúde do mundo, ele fala isso. Então, qual que é o problema do SUS? É gestão. Né? No papel ele é lindo. Todos os princípios, diretrizes são maravilhosos, a forma de acesso. Não tem lugar no mundo que tem distribuição de medicamentos igual ao Brasil, que tem serviço de urgência igual o SAMU, que acessa todos os lugares, que tem farmácia popular igual tem no Brasil, vacinas, cobertura vacinal do Brasil é a maior do mundo, né? O Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente seguindo esse mesmo tripé nas coisas que a gente faz, inclusive no empreendedorismo, é segredo de sucesso.
Me perguntaram ontem, um jornalista do Infomoney, eles estão fazendo uma matéria, uma outra matéria que deve sair uma recente, e eles perguntaram, né, qual que é o segredo do sucesso? Do sucesso no empreendedorismo, né, na gestão, no que a gente faz? É seguir um propósito claro que é baseado nesse tripé. Então, eu posso seguir esse tripé para a área de educação. Se eu levo acesso, informação e equidade, eu vou ter uma educação melhor. Na área de segurança, se eu levo acesso, informação e equidade também. Então, todas as áreas eu gosto de trabalhar esses 3 pilares. E é muito é importantíssimo. Você que às vezes fala muito de igualdade, leia um pouquinho mais sobre equidade, que eu acho que as pessoas confundem, principalmente nesse mundo político que a gente está vivendo. Equidade é igualdade desigual, né? Isso, exatamente. Então, você não dá... Então, um exemplo para mim que é muito claro, são 3 pessoas assistindo um jogo de futebol no muro. Se for igualdade, você vai pegar o mesmo banco e colocar para todo mundo pisar naquele mesmo banco para assistir o jogo. Mas tem um cara de 1,20 m, um cara de 2,10 m e um de 1,80 m. Isso é igualdade. Eu dei o mesmo banco para todo mundo para assistir o jogo. Mas eu, trabalhando a igualdade, eu só fiz um assistir o jogo. Porque os outros 2 estavam abaixo do muro pela altura deles. Equidade é o quê? Eu botar a cadeira da altura correta para os 3 poderem assistir o jogo. Então, começa a refletir sobre isso, porque às vezes você fica só na narrativa de falar, todo mundo tem que ter igualdade. Não é bem assim. Trabalha a equidade que vai ter um resultado muito mais interessante. Exatamente. Por isso a gente tem uma discussão muito grande, né, das pessoas que são 100% focadas em meritocracia. Na meritocracia, eu vou dar ferramentas, lógico, para quem merece mais ter melhores benefícios. Mas a gente sabe que no Brasil, as pessoas, a população negra não tem os mesmos acessos Sim. que a população que não é negra. Sim. Que as mulheres não têm o mesmo acesso que os homens. Sim. Então, se eu for trabalhar na igualdade com meritocracia, eu vou ter sempre os homens brancos nos melhores cargos, nos melhores salários. Então, se eu trabalhar na equidade, como algumas empresas, inclusive na FHE, a gente tem muito disso, eu vou conseguir dar ferramentas para pessoas que têm um acesso pior, né, ou tem menos oportunidades para que eles cheguem aos mesmos cargos, aos mesmos locais que as outras pessoas que têm o acesso facilitado. E é fato isso, a gente não vai conseguir mudar a curto prazo isso. A gente tem todo um histórico no Brasil de diferentes realidades econômicas, sociais, Exato. Financeiras, de informação. Eu mesmo estudei em escola pública toda a minha vida e depois eu fui para uma faculdade pública. E eu via gente lá que ia de motorista para a faculdade. Eu tinha que pegar 2 ônibus todo dia, acordar 3, 4 horas da manhã para ir fazer meu estágio. Então, não tinha equidade, porque a sociedade ela não é equânime. Mas eu consegui chegar a uma posição diferente, muito por meritocracia também, né? Então, o meu esforço foi visto pelas pessoas e isso foi me gerando mais oportunidades. Sim. Mas eu tenho certeza que se eu for pegar uma pessoa em Sobral, uma pessoa em Rio Branco, que faz exatamente a mesma coisa que eu, que pega 2 ônibus, acorda 3 horas da manhã, estudou em escola pública, em faculdade pública, muito possivelmente a gente não vai seguir caminhos parecidos. Por quê? Existem várias outras barreiras sociais, de acesso, de região. Eu moro na região sudeste. Sim. Então, acaba que as oportunidades chegam muito mais fácil. Sim. Não é simplesmente você é capaz de abraçar essa oportunidade ou não. Mas como que essa oportunidade chega, de que forma, quais são os empecilhos. Né? Eu nunca passei fome. Mas tem pessoas que passaram fome e estão aí conquistando as coisas, muito por mérito. Lógico que eu não sou contra a meritocracia, né? Eu acho que ela precisa ser realmente vinculada à equidade, mas que a gente tem que trabalhar toda essa questão cultural. E a gente volta de novo em outras perguntas. Adaptar a nova geração, a ansiedade, as formas de trabalho, a gerar realmente valor para as pessoas de acordo com o que elas têm a entregar e trabalhar em equipe. Então, com isso, a gente vai começar a construir cenários que vão ser importantes e gerar acesso para todo mundo. E acesso gera informação, que gera equidade. Que legal. Kenji, infelizmente a gente está chegando aqui, já recebi plaquinha umas 2, 3 vezes aqui que eu preciso terminar o episódio. Aonde que as pessoas podem te encontrar? Podem encontrar nas redes sociais, né? Rafael Kenji, muito fácil, apesar de existirem vários Rafaéis Kenji no Instagram e tudo mais. Lá eu consigo mostrar um pouco mais da realidade, até um pouco do empreendedorismo, né, das minhas participações da ONU, em outros eventos do trabalho. Eu acho que a gente está gerando uma influência muito grande hoje, não só como FHE, mas como
um protagonismo que a gente está fazendo na área de empreendedorismo na saúde e na própria FH Ventures, né? Da mesma forma que a gente investiu na Eucor, a gente vai investir em 50 startups, a gente está com 11 hoje. Então, a gente ainda tem várias possibilidades para boas startups nos procurarem para a gente também investir nelas, né? E investir como uma venture builder, né? Levando acesso ao mercado, ao smart money, a toda a questão de comercial, de venda, de estruturação, de governança, que a gente conversou muito hoje, né? Então, principalmente nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, é um prazer poder conectar com todo mundo. E qual é eu assisti já, mas acho que é legal você falar também, o título do TED que você tem, que é bem legal. E o TED, para quem não sabe, é uma apresentação de sempre 15 minutos, a pessoa sobe no palco, fala sobre 15 minutos sobre um assunto e vai embora. Então, rapidinho, não dá para você falar que não vai ter tempo. Inclusive, a dica é assistir um TED por dia, né? São 15 minutos do seu dia que você vai Você realmente... vai ganhar, você vai investir em você. Meu TED é o sucesso ao final de uma rede de conexões. É muito legal. Porque eu falo justamente sobre o networking, né? De o poder da gente trabalhar em rede e como que nós conseguimos atingir o sucesso que é pessoal de cada um quando a gente caminha com gente boa e a gente divide o propósito. Então, apesar de eu ter feito um resumo, não deixe de assistir, né? É bem rapidinho. O meu TED tem 12 minutos, ele até é mais curtinho do que a média, mas que eu trago alguns exemplos, né? Eu sou uma pessoa muito grata também pelas oportunidades. Até tem algumas pessoas que falam que a sorte é você estar preparado quando a oportunidade acontece. Exato. Eu sou uma pessoa muito sortuda, mas eu também sou uma pessoa que gosta de me preparar muito, né? Então, eu sempre estou esperando alguma coisa acontecer para eu já chegar e abraçar aquela oportunidade. Então, eu tive a oportunidade de conhecer presidente dos Estados Unidos, desde atriz de Hollywood, até super top model, como foi a Gisele que eu conheci esse final de semana. Sim. E cantores, atrizes, eu conheci um prêmio Nobel da Paz, né? O Muhammad Yunus. Então, eu conto um pouco nesse TEDx, né? Que existe realmente uma chave, né? Um segredo para esse sucesso, mas o sucesso é individual. Então, o meu sucesso é diferente do seu, né? Eu não posso achar que uma pessoa é menos ou mais bem-sucedida do que eu, sendo que a gente tem trajetórias diferentes, Exato. Tem desejos e propósitos diferentes. Eu tô muito satisfeito na minha trajetória, né? Eu acho que eu tô próximo de um sucesso que eu sempre desejei para mim, porque eu tô em lugares que eu nunca sonhei em estar. Então, eu já sonhei em estar em alguns lugares, mas nunca imaginei que eu ia chegar no nível que eu tô hoje de conexões, de pessoas que estão fazendo o que eu amo, né? O que eu gosto. Então, no TEDx eu falo um pouco mais sobre isso. Já veio um convite para um segundo TEDx. Eu vou mudar o tema, penso em falar um pouco mais sobre propósito, sobre como chegar ao seu propósito, né? Mas ainda não posso dar spoiler, mas pode ser que venha mais um TEDx por aí. E o lema do TED é histórias que merecem ser ouvidas, né? Então, como que você consegue gerar aprendizado das histórias das pessoas? E é a primeira frase que eu falei, né? Eu sou um contador de histórias. Então, eu gosto de aprender com a história dos outros. Eu tenho até uma tatuagem bem grande aqui no meu braço, que é um sinal do silêncio, falando que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Quando a gente ouve, a gente aprende. E a gente gera reflexão interna, né? Para não repetir erros. Então, antes de eu contar a história, eu ouço histórias. Então, tudo que eu aprendi hoje foi com exemplos bons e ruins. Às vezes, os ruins ensinam mais do que os bons, né? Mas com isso eu fui construindo o caráter e a personalidade que é Rafael Kendi hoje, né? Então acaba que eu gosto muito de contar o meu aprendizado para as pessoas. Eu palestro toda semana, eu gravo podcast toda semana. Então acaba que isso gera um esforço do meu propósito muito grande, né? Então o próximo deve ser sobre propósito. Que legal. Olha, prato cheio aqui para você. Eu gostaria de deixar só uma mensagem final. Olhe os seus princípios e valores. Cada vez mais é mais importante a gente não desalinhar, porque a gente vive um mundo tridimensional, mas a gente está vivendo um mundo plano, que é o mundo das telas. Então isso faz a gente muitas vezes desalinhar do que está acontecendo na minha realidade. Comece a escutar mais o seu corpo. Aqui a gente fala cuidando de você. Como que você está cuidando de você? Como que você acordou hoje de manhã? Você já se perguntou isso? Você acordou cansado, com dor de cabeça, mal-humorado, irritado? A gente coloca conotações muito erradas. Estou deprimido, porque é hype falar do deprimido. De repente você está numa fase triste.
melancólica, angustiante, e tá tudo bem. Acho que a vida ela é uma grande montanha-russa. Então, olhe os seus valores, olhe os seus princípios. O que é importante para você, para todos os passos que você der na sua vida, quando você olhar para uma empresa, olhar para uma nova oportunidade, vê se existe esse alinhamento. Porque tendo alinhamento, a probabilidade de você ser muito mais bem-sucedido também acaba aumentando muito. Rafa, de novo, muito, muito obrigado. Para você, não esqueça, segue o canal, põe o sininho, nos ajude, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque a gente também, cuidando de você, cuidando da gente, a gente vai poder cuidar ainda de muito mais pessoas. Até os próximos episódios, cuidando de você. Muito obrigado. Muito bom.